Então, nesse momento de reflexão, a gente sempre tem diante de nós a figura morável do Cristo de Deus, aquele que vem adiante de nós, fazendo com que nós tenhamos oportunidades de prosseguir nessa longa caminhada que nos levará à perfeição. E em se falando em perfeição, a gente começa a refletir. Perfeição. Nós estamos todos fadados à perfeição, nós sabemos disso. A doutrina espírita nos esclarece que nós fomos criados simples e ignorantes pela divindade, nosso Pai maior, e nesse caminho, nessa trajetória que todos nós estamos trilhando, um dia nós haveremos de alcançar a perfeição. Olha que maravilha quando a gente começa a refletir, né? Perfeição. Todos nós um dia estaremos com essas características, ou com essa característica muito importante, essa qualidade, perfeição, seremos espíritos perfeitos, espíritos imortais, grandiosos, a exemplo do Cristo. Então isso para nós se constitui realmente uma condição muito importante que todos nós devemos nos ater. E a doutrina espírita, todos nós sabemos, já estudamos, já ouvimos, já meditamos, já refletimos. É a doutrina espírita que nos traz as condições apropriadas para que a gente possa seguir, entender aquilo que o Cristo veio trazer para nós há mais de 2000 anos atrás. Ainda que nós não assimilamos, não tenhamos assimilado nem o íntimo, nem o ínfimo desses ensinamentos. Mas isso não nos torna deserdados da paternidade divina, porque logicamente um dia todos nós haveremos de alcançar aquele objetivo que todos nós estamos propondo. Nesse capítulo em questão, conforme nós já falamos, já mencionamos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, o nosso Mestre e Senhor, Jesus, o Mestre da Seara, nos exorta, nos convida, nos pede que todos nós sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que estás nos céus. Está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser estudar mais tarde, vai ser muito interessante a gente acompanhar esse estudo depois na nossa própria casa. Aí a gente começa a refletir, né? Quando Cristo fala, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, nosso Pai Celestial, nosso Criador. Será possível isso, quando Jesus falou, mencionou, exortou que nós fôssemos perfeitos? Como é que nós podemos trabalhar com esse convite que o Mestre nos faz? Trabalhar em nós, bem entendido, né? Como é que nós podemos internalizar esse ensinamento? E durante a nossa estada, a nossa jornada, a nossa caminhada terrena no momento atual, como é que nós podemos trabalhar em nós, a nossa individualidade espiritual, e esse ensinamento que o Cristo fala para nós, sede perfeitos. Nós sabemos que ainda nós não temos a condição apropriada no momento atual, no momento presente, de sermos perfeitos. Isso aí é indubitável. A perfeição, meus amigos, sendo um determinismo divino, do qual ninguém pode se furtar, como pode ser alcançada? Logicamente tem um caminho. Logicamente tem uma situação que nós todos devemos nos ater quando nós estudamos o Cristo, quando a espiritualidade amiga vem trazendo para nós, quando fala que nós devemos caminhar, buscar o nosso aperfeiçoamento espiritual, deixar de focar tanto na matéria como nós focamos. Então, qual é o caminho quando nós estudamos a doutrina espírita, a nossa querida doutrina espírita, consoladora, que traz para nós os caminhos, as orientações, os pontos básicos, para que assim a gente possa continuar trilhando essa longa jornada
que um dia há de nos levar à perfeição. Nós acreditamos que não é de desconhecimento de ninguém que a perfeição, sendo um determinismo divino, nós não vamos poder, por exemplo, dizer: eu não quero ser perfeito. Alguém talvez haverá de dizer isso em um determinado momento. Ele não poderá dizer isso, porque isso é um determinismo divino. E forçosamente, de uma maneira ou outra, todos nós atingiremos o objetivo que foi proposto lá pelo Criador. Então, a partir do momento em que nós saímos da mão do Criador, a partir do momento em que todos nós fomos criados simples e ignorantes, até o ponto atual em que todos nós estamos, foi um longo caminho que nós já percorremos. O Espírito André Luiz falou para nós que nós, no carreiro da evolução, do crescimento espiritual, da busca da nossa individualidade como espíritos eternos, nós já caminhamos milhões e milhões de anos. Reflitam vocês a nossa caminhada, o quanto nós já acumulamos, o quanto nós já adquirimos, o quanto nós já internalizamos de condições para continuar avançando cada vez mais. E no ponto agora que nós estamos, não há mais regressão. Nós não poderemos mais voltar atrás. Então, o ponto básico, aquilo que nos prende, aquilo que nos convida, aquilo que nos chama a atenção, logicamente é o ponto que nós devemos trilhar daqui para frente. Porque nós estamos aqui agora internalizando aquelas questões que vêm sendo trazidas para nós através dos nossos estudos, das nossas palestras, nos mostra que agora, a partir desse momento, a partir de hoje, talvez a partir de amanhã e os dias subsequentes, nós apenas internalizaremos aquilo que é proveitoso para nós, visando realmente atingir essa nossa perfeição. Então é um momento que nós temos de agradecer a divindade por nos haver criado espíritos perfectíveis, não perfeitos ainda, mas perfectíveis, espíritos imortais, essência divina, a imagem e semelhança do Criador, como está nas Escrituras. Então essas coisas se tornam para nós gratificantes. Então, nesse capítulo em questão, conforme nós falamos, que Jesus nos exorta a sermos perfeitos, a questão básica, o X da questão que nós devemos nos mirar, que nós devemos nos entreter, é se é possível e será possível atender ao convite amoroso do Cristo, e não só esse, a questão da perfeição, mas muitos outros convites que o Mestre vem fazendo para nós ao longo do Evangelho que nós encontramos lá, quando ele fala muitas exortações que ele nos pede que o sigamos, abandonemos a nossa cruz e o sigamos para atingir aquilo que ele propôs para nós. Eu sou o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, muitas vezes nós acreditamos que temos diante de nós muitas outras situações em que nós deixamos o ensinamento do Cristo de lado. O Cristo de Deus, o nosso Mestre e Senhor, o nosso amorável Tutor das almas, aquele que veio, que tomou para si a responsabilidade de nos direcionar. Então todas essas situações se tornam para nós, espíritos em evolução, muito gratificantes, muito benéficas. Então nós perguntamos, será possível a gente atingir a perfeição? Como é que nós podemos trabalhar em nós mesmos como individualidades espirituais? O primeiro passo, logicamente, que devemos tomar é reconhecer que todos nós
indistintamente, ainda somos espíritos imperfeitos, com um caudal muito grande de imperfeições que precisam ser trabalhadas e vencidas. E quando você fala, por exemplo, que nós somos espíritos imperfeitos, não é motivo de a gente entrar em parafuso. Pelo contrário, a gente sabe que as provas que nós passamos, que nós enfrentamos, elas nos fazem crescer. É como se nós estivéssemos em uma universidade. A espiritualidade mostra para nós, dá um exemplo, faz um paralelo, uma analogia, que nós todos estamos matriculados em uma universidade. A universidade terrena, nesse mundo que é para nós a nossa escola planetária, em que nós viemos aqui para aprender. Ninguém vai ficar aqui eternamente, lógico, nós sabemos disso. Um dia nós voltaremos para a pátria maior, a pátria espiritual, que é o nosso local de origem. Mas enquanto isso não ocorre, nós devemos aqui nessa escola milenar planetária assimilar as lições que vêm a todo momento diante de nós. Olha que interessante. Então, quando nós matriculamos, por exemplo, no círculo básico, né, da nossa vida, aprendendo nas escolas terrenas, a mesma coisa sucede conosco na escola da eternidade. Então, no momento atual, nós estamos agora internados nessa escola milenar do planeta Terra. Essa escola, então, ela vai capacitar a nós, quando a gente retornar à pátria espiritual, espíritos mais capacitados, mais crescidinhos, um pouquinho mais evoluídos, para poder, lá na pátria espiritual, a gente ter uma certa bagagem. Uma bagagem que vai nos auxiliar, uma bagagem que vai nos propiciar, auxiliar aqueles que precisam de auxílio mais do que nós. Vejam vocês como a coisa se encadeia, se sucede. É uma maravilha diante da criação de Deus. Então, meus amigos, quando nós analisamos a humanidade como um todo, nós percebemos que dentro desse conceito de perfeição, nós estamos ainda muito distantes da perfeição. Isso é indubitável. A gente não pode tapar o sol com a peneira, por exemplo, achar que nós temos... que nós ainda temos alguma condição diante dessas situações que a espiritualidade vem trazendo para nós, falando que nós ainda somos espíritos imperfeitos. E é preciso que a gente trabalhe em nós a nossa individualidade como se fôssemos o nosso próprio escultor. Com certeza vocês já ouviram falar isso aí. Nós somos o nosso próprio escultor, em que nós utilizamos o buril. Quando o escultor utiliza o buril para modelar a estátua, de igual forma nós devemos fazer conosco, utilizando o nosso buril para poder remodelar, tirar de nós as nossas arestas que nós ainda carregamos, das imperfeições, das fraquezas morais, daquilo que ainda que nos impede de crescer espiritualmente. Então, quando a gente olha, quando a gente visualiza a humanidade como um todo, né? Toda essa humanidade que nós fazemos parte, a gente vai perceber que dentro desse contexto de evolução, de perfeição, nós ainda estamos muito distante do objetivo final. Muito distante realmente. A espiritualidade vem falando para nós. Entre o ponto em que nós nos encontramos até o objetivo final, há uma longa estrada ainda a ser percorrida por nós. E essa estrada, quando nós visualizamos, quando nós a trilhamos, ela vai se mostrar realmente cheia de intempéries, cheia de dificuldades.
Aí é que é o X da questão. Essas dificuldades, elas nos mostram que elas são importantes e necessárias. Porque ninguém atinge um objetivo ali na frente na base, vamos colocar assim, das facilidades. A gente vê muitas pessoas falando, por exemplo, a minha vida, ela não é feliz, eu não tenho um minuto de felicidade, de sossego, porque ela é repleta de dificuldades. Dificuldades no lar, dificuldades no trabalho, na sociedade. E a pessoa, então, não analisa, ou melhor, ela vê essa perspectiva apenas com seus olhos materiais. E não vai analisar com seus olhos espirituais, que é muito mais importante. Por que que ela passa por esse caudal de dificuldades que nós mencionamos? Logicamente, há de ter um objetivo. Então, quando a gente começar a aprender, quando a gente começar a voltar para dentro de nós, quando nós começarmos a refletir naquilo que a espiritualidade vem trazendo para nós, que todas as provas, todas as dificuldades pelas quais nós passamos, fazem parte desse processo do nosso crescimento. Se não fosse assim, logicamente, se não houvesse dificuldade, se não tivéssemos realmente que enfrentar tudo isso aí que às vezes surge diante de nós, os problemas familiares, do trabalho, da sociedade, enfim, nós não estaríamos aqui, logicamente. Porque a Terra, a nossa escola milenar, já foi dito, voltamos a frisar, é um planeta de provas e expiações, em que estamos sendo provados, que estamos sendo testados, para que assim a gente possa cada dia sair melhor da refrega. Então, ao invés da gente reclamar, ao invés da gente criticar, achar ruim, maldizer a divindade, por exemplo, vamos agradecer. Porque à medida em que nós aprendemos a agradecer, logicamente a gente vai ter condições para enfrentar toda a dificuldade que vem diante de nós. Aliás, o espírito Hermance Dufour, ela fala nas suas obras que todas as provas e dificuldades que nós enfrentamos na atualidade foram propostas por nós lá na pátria espiritual. Então agora, quando vem as provas e as dificuldades, nós começamos a reclamar, começamos a chorar, a maldizer, a não querer passar por essas provas. Então é uma situação realmente muito conflitante que nós devemos nos ater a isso. Todas as provas, todas as dificuldades, os nossos amigos que estão conosco, a nossa família, toda essa sistemática pelas quais nós passamos no momento presente, foram propostas por nós lá na pátria espiritual. Não há nada imposto, não há nenhum castigo, como muita gente às vezes colocam para nós, né? Então não é castigo, não é ranço da divindade para conosco, nada disso. São provas pelas quais nós devemos passar e enfrentar. À medida que nós enfrentamos, à medida que nós crescemos, à medida que nós aprendemos a enfrentar essas dificuldades, logicamente a gente vai sair lá na frente um pouco mais fortalecidos. Isso que é muito importante. O nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele questionou a espiritualidade a esse respeito, a essa questão da perfeição. Ele quis saber, com a espiritualidade, se o homem da atualidade, o homem encarnado, ele pode transpor de uma só vez todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, ou seja, em linha reta. Então, Allan Kardec quis saber isso. Foi uma questão muito importante que ele falou, que ele questionou a espiritualidade, se nós tínhamos essa condição, devido ao nosso caudal de imperfeições, que nós sabemos que temos muito. Então, diante dessas dificuldades pelas quais nós passamos, enfrentamos e carregamos,
seria possível, será possível o homem tornar-se puro, passando de uma só vez por todos os graus da escala do aperfeiçoamento? E para quem não sabe, para quem ainda não leu, para quem ainda não estudou, lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, outro livro básico da nossa doutrina espírita, está lá, né, muito bem descrito esses graus, esses degraus da escala do aperfeiçoamento. E a propósito, nós sugerimos que nós façamos um estudo judicioso a respeito dessa questão número 100, porque ela nos mostra como é o nosso caminhar, em que ponto nós estamos nessa tabela, nessa escala do aperfeiçoamento. Então, muitas vezes a gente fala assim, por vezes, eu passo por provas inimagináveis, sofrimento, dores. Onde é que eu estou diante dessa escala, desse degrau, dessa escala do aperfeiçoamento que está lá inserido na questão número 100? Aí nós todos vamos lá e vamos perceber as qualidades que são inerentes a nós, espíritos imperfeitos. Não é verdade? Ainda somos maus, ainda somos vingativos, ainda queremos refrega, resolvemos tudo na base do tiro, na base da pancada. Como é que nós haveríamos de estar no momento atual, diante dessa escala do aperfeiçoamento? Logicamente, como espíritos imperfeitos. É o que nós todos somos ainda. E nós estamos então trabalhando para poder suplantar essas nossas dificuldades e ter a condição de, numa próxima encarnação, virmos em condições melhores do que as atuais. É isso que a doutrina espírita propõe para nós. A escala do crescimento, a escala do aperfeiçoamento, a busca do conhecimento de nós mesmos, para que a gente então na próxima, né, logicamente a gente venha um pouquinho melhor. É isso que nós queremos. Aí a espiritualidade respondeu a Allan Kardec: embora seja o nosso desejo o aprimoramento imediato, a resposta logicamente foi não. Ninguém pode transpor a escala do aperfeiçoamento assim de uma hora para outra de uma vez. Isso não é possível, porque a gente sabe que a natureza não dá saltos. A coisa é progressiva. A coisa vai de acordo conforme foi traçado pela divindade. Nós devemos passar por todos os caminhos que nos levam à perfeição, encarnação por encarnação, vivenciações por vivenciações. Então a espiritualidade responde a Allan Kardec: logicamente não, porque o que ele, o homem, o que nós achamos perfeitos, longe está da perfeição. Ao que a espiritualidade respondeu: longe está da perfeição. Há qualidades que ainda são desconhecidas por nós e incompreensíveis. Então, quando nós falamos isso, é uma realidade. Quando nós tomamos conhecimento de repente de uma situação que já foi descrita em situações precedentes, por exemplo, a gente começa a refletir: puxa vida, eu não sabia disso. É uma coisa que está sendo nova para mim. Vocês já perceberam isso? De repente a gente toma ciência de alguma situação que ocorreu no passado, por exemplo, e no momento presente talvez também. A gente fica realmente muito surpreso. Puxa vida, eu não sabia disso, estou sabendo, tomando conhecimento disso agora. Então é isso que a espiritualidade mostra para nós, que são qualidades que nós não temos, situações que ainda são incompreensíveis para nós, espíritos ainda imperfeitos. Então, meus amigos, ainda há muita coisa que descobrir, ainda há muita coisa que estudar, ainda existem muitas coisas que nós devemos assimilar,
para entender, por exemplo, a divindade, o propósito da divindade. E a esse respeito o Cristo mesmo falou, né? Descobrireis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós ainda não sabemos realmente qual que é a verdade disso tudo. Nós estamos nesse propósito de busca, de entendimento, de crescimento, de conhecimento, de internalização dessas situações que vêm sendo mostradas para nós a todo momento, a todo dia, a cada oportunidade, para que assim a gente descubra a verdade. E assim, conforme já foi dito, quando nós descobrirmos a verdade, logicamente nós estaremos livres de todas as intempéries que nos acometem no dia a dia. Mas isso não é para o momento atual. Aí a espiritualidade continua falando para nós, olha, o homem pode ser tão perfeito quanto o suporte a sua natureza terrena, ter uma vida impecável, mas isso não é a perfeição absoluta. Isso não é a perfeição absoluta ainda. Vocês perceberam? A espiritualidade deixou muito claro para nós. A gente pode ter uma vida reta, uma conduta impecável. Aliás, nós temos muitas pessoas que agem assim, dessa maneira. Tem sociedades aí, por exemplo, que tem uma vida impecável aos olhos de Deus, por exemplo, sem nenhuma mácula, sem nenhum erro, né? Aparentemente, vamos colocar assim, porque a gente não sabe o que se passa no meio da sociedade. Então essas pessoas, no seu entendimento, no seu conhecimento, naquilo que eles acham que é normal, eles acham que são perfeitos. E aí a espiritualidade fala, né, que eles podem ter, diante da sua condição, da sua natureza terrena, pode ter uma vida impecável realmente, não tem problema nenhum. Mas isso não é a perfeição absoluta. Olha que interessante. Não é a perfeição absoluta. Como nós falamos, como se vê, como vocês já perceberam, faltam-nos as qualidades necessárias que os espíritos superiores já possuem para termos a perfeição absoluta. Quais são essas qualidades necessárias? Por exemplo, vamos enumerar algumas aqui. Nós ainda não sabemos como curar uma célula malsã. Isso é uma característica dos espíritos puros, de um Cristo de Deus, por exemplo. Nós não temos essa condição ainda de poder fazer curas, tirar uma célula malsã e colocar uma célula sã, uma célula doente. Quantas pessoas estão aí necessitando do amparo, né, daquelas pessoas que querem realmente ajudar, auxiliar da melhor maneira possível, mas ainda passam por dificuldades justamente porque nós não temos essa característica de saber como operar essa transformação, essa modificação, higienização de uma célula malsã. Nós não sabemos fazer isso ainda. Nós tivemos uma pessoa do nosso círculo familiar em grande sofrimento em virtude de uma doença maligna, e que nós nos sentíamos totalmente impotentes, a não ser orar, a não ser pedir à divindade, aos bons espíritos que a protegessem, que olhasse por ela diante do seu sofrimento, mas nós, como espíritos encarnados ainda, não tínhamos a mínima condição de fazer nada, porque nos faltava a qualidade necessária. Nós duvidamos da nossa fé, da nossa capacidade, da nossa condição. E o próprio Cristo falou isso para nós, né? Homens de pouca fé. Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos falar para essa montanha: saia daqui e parta para ali, ou passe para lá. Isso o Cristo falou para nós.
Homens de pouca fé. E nós somos realmente de pouca fé. Nós ainda duvidamos, nós ainda temos dentro de nós incertezas muito grandes, nós ainda temos fraquezas que nos acompanham a todo momento diante das perspectivas que a vida nos oferece. Então tudo isso aí nos mostra que realmente ainda nós vamos ter que caminhar muito ainda para atingir ou para atender aquilo que a espiritualidade fala para nós, das qualidades necessárias que nós devemos ter. Nós não sabemos também como transformar a água em vinho, conforme o Cristo transformou. Nós não sabemos como fazer isso aí. Ressuscitar os mortos. Então, quando nós tivermos essas qualidades, por exemplo, de um Cristo, quando nós soubermos fazer tudo isso, aí nós estaremos no caminho certo. A caminho da perfeição, a caminho da felicidade, a caminho da sabedoria. Tudo isso aí o Cristo fazia, e fazia até muito mais. Nós não sabemos nem mesmo fazer brilhar a nossa luz. Olha que interessante. O Cristo falou inúmeras vezes, né? Brilhe a vossa luz. Aí a gente fica ali naquela expectativa, como é que a gente vai fazer brilhar a nossa luz? Será que basta a gente pegar um interruptor e acender a luz? Não é dessa maneira. A nossa luz, ela está internalizada dentro de nós, ela está bruxuleante ainda, aguardando o momento em que nós tenhamos condições de fazê-la brilhar pelas nossas próprias características individuais. Quando a gente lê um determinado romance espírita, por exemplo, a gente vai perceber que a espiritualidade amiga, quando integra uma caravana de socorro lá no mundo espiritual, recolhendo, resgatando os espíritos que estão em zonas de purgatório, zonas purgatoriais. Alguns espíritos lá, por exemplo, eles têm a necessidade de apagar a sua condição que eles se encontram naquele momento, que os fazem sobressair sobre os outros. É uma espécie de luz que eles já têm. Então é necessário que eles apaguem, essa sua condição, essa sua característica de espíritos um pouco mais acima dos outros, para terem condições de fazer esse socorro lá. Mas eles lá na pátria espiritual já estão aquinhoados com essa característica importante, que é saber manipular a sua própria condição espiritual, coisa que nós não sabemos ainda. Então, meus amigos, é importante, é necessário, imprescindível que nós atentemos a tudo aquilo que o Cristo falou para nós, e que a espiritualidade vem dissecando esses ensinamentos, essas orientações, para que a gente então continue a trilhar esse longo caminho que vai um dia nos levar à perfeição. E esse caminho, conforme nós já falamos, que fique bem gravado, mas que não seja motivo de desdouro, motivo de apreensão, motivo de sofrimento, mas pelo contrário, motivo que nos fará olhar para dentro de nós mesmos e percebermos que todos nós somos essências divinas, que temos as nossas peculiaridades, que temos as nossas possibilidades. Isso o Cristo falou para nós, colocou muito claro lá para nós: vós sois deuses, vós sois deuses. Olha que bacana, brilha a vossa luz, vós sois deuses. Vocês têm condições, vocês são capazes. Tudo isso aí, então, meus amigos, o Cristo fazia, Ressuscitar os mortos, transformar a água em vinho, ter um conhecimento amplo de toda a matéria, de como se operava a matéria espiritual e a matéria material, fazendo com que aquele espírito de escola, o Cristo, espírito evoluidíssimo,
fazia todas essas situações, mostrando para nós que tudo aquilo que ele fez, nós teríamos também condições de fazer. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço. Mas isso aí é uma perspectiva futura. Aliás, todas as perspectivas que o Cristo colocou para nós são perspectivas futuras, não é? É preciso que nós atentemos para esse detalhe. Nós estamos aqui visualizando uma situação futura que vai ocorrer conosco à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, modificando a nós mesmos, interagindo com os ensinos do Cristo, passando por todas as escalas, os graus do aperfeiçoamento, ao qual nós já enumeramos, que está lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos. Então é interessante que nós atentemos, que nós estudemos, que nós internalizemos, para que a gente fique tranquilo quanto a essa questão muito importante, que é os graus, os degraus, a escala da evolução. Agora, no início do nosso estudo, nós perguntamos: será possível a gente atingir a perfeição conforme é perfeito o nosso Pai que está nos céus? Jesus de Nazaré, ao nos fazer essa proposição de sermos perfeitos, como é o nosso Pai Celestial, ele sabia da nossa impossibilidade no momento presente. Ele sabia disso, ele nos conhecia intimamente. Ele sabia de que as qualidades que nós éramos portadores. Então ele não pretendeu que nós fôssemos perfeitos de imediato. Nem seria possível. E nem na mesma proporção que a divindade, né? Porque senão nós seríamos iguais a Deus, o que é inadmissível. Nós não poderíamos ser iguais a Deus. Ele apenas nos oferece o Pai como exemplo de perfeição, a quem devemos nos mirar e que nos esforçássemos para atingir também. Então essa perfeição inerente à divindade, ela é composta do todo, né? A divindade, nós sabemos que ele é a inteligência suprema, Criador de todas as coisas, nosso Criador, nosso Pai, com a sua misericórdia infinita, com seu amor. Então tudo isso nós devemos nos mirar para atingir a perfeição, que o Cristo mencionou: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus nos oferece como exemplo de perfeição a nossa própria a divindade, o nosso Pai Criador, como exemplo de tudo que é perfeito. É o que a espiritualidade mostra para nós, né? Tudo aquilo que é inerente ao Pai maior, todas as perfeições, tudo se resume à divindade. Então nós devemos nos mirar a Deus, visualizar a Deus, propor que nós vamos seguir com a divindade, para que um dia então nós atinjamos também essa característica, essa condição muito importante de espíritos puros. E para que isso ocorra, para que isso seja possível, nós temos que usar, conforme o Cristo colocou para nós, utilizar as nossas potencialidades. A gente frisa muito isso aí, gente, porque a gente percebe muitos companheiros falando para nós: eu não tenho capacidade, eu sou muito isso, muito aquilo, eu não tenho condições. As pessoas se auto-infligem um sofrimento sem condição de ser. E na realidade a coisa deve ser diferente. Nós devemos nos mirar, visualizar as nossas potencialidades que são inerentes a nós todos, como espíritos perfectíveis. Entendem? E que Jesus deixou muito claro para nós: vós sois deuses. Tudo é possível àquele que crê. Olha que bacana, né? Vós sois deuses, tudo é possível àquele que crê.
Então nós devemos acreditar, nós devemos ter confiança, nós devemos ter fé nas nossas potencialidades. Nós somos filhos de Deus, gente. Nós fomos criados para a perfeição e para a felicidade. Aliás, a esse respeito, eu tenho uma matéria lá em casa que eu estava lendo recentemente. A espiritualidade fala para nós que o Pai quer que todos os seus filhos sejam felizes. A própria espiritualidade vem falando isso para nós. O Pai quer que seus filhos, todos os seus filhos, sejam felizes. O que nós estamos esperando para buscar a felicidade, para encontrar a felicidade? Que ela caia do céu? Não, a felicidade está dentro de nós. Então, às vezes, nós buscamos lá fora, buscamos na esquina, buscamos uma condição material, essa felicidade que nós todos queremos, e na realidade ela está aqui dentro de nós, as nossas condições espirituais, né? Brilhe a vossa luz. A nossa luz está aqui dentro, a nossa condição está aqui dentro, o nosso coração, a nossa capacidade, tudo aquilo de que nós somos capazes de realizar, de executar, está dentro de nós como espíritos imortais criados para a perfeição. Mas aí sempre tem um mas na questão, né? Nós devemos atentar que para atingirmos a tão sonhada perfeição a que estamos fadados, uma só existência não basta. Existe ainda muito chão a ser percorrido por nós. Será necessário muitas vivenciações na matéria para que possamos crescer espiritualmente, adquirir as qualidades que a espiritualidade vem falando para nós, e sabedoria para então atingir o nosso objetivo. Então esse chão que está aí diante de nós a ser percorrido vai nos propiciar, vai nos dar condições para que nós possamos atingir essa característica importante, que é adquirir as qualidades que todos nós necessitamos. Porque nós já falamos, já mencionamos que a coisa não pode ser assim de imediato, porque senão não teria graça. Não é verdade? Tudo que vem fácil, vai fácil. Então é necessário que nós passemos por essas tribulações, por essas dificuldades, por esses atropelos, para que a gente possa aprender a valorizar, para que a gente aprenda a crescer, para que a gente aprenda a estudar, para que a gente aprenda a valorizar, e também colaborar, o mais importante, né? Colaborar com a obra da criação. Então isso que o Pai espera de nós, na condição de espíritos imperfeitos, mas em condições de colaborar. A espiritualidade sempre vem falando para nós, sempre vem mencionando que muitos de nós, quando regressamos para a pátria espiritual, e lá chegando, nós não temos condições de auxiliar os espíritos, porque o trabalho, o socorro, ele permanece ainda. O trabalho, ele é, vamos colocar assim, é praticamente ininterrupto, tanto aqui na pátria material, na condição no mundo material, quanto no mundo espiritual. E a espiritualidade fala para nós que os espíritos, principalmente os espíritas, voltam para a pátria espiritual sem condições, por exemplo, de auxiliá-los na assistência aos mais necessitados, por exemplo, porque a gente às vezes não assume essa característica muito importante de espíritos em condições de auxiliar. Porque nós ficamos voltados para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas tristezas, né? E faz com que a gente realmente fique inoperante. Percebe? Então é preciso que nós trabalhemos essa questão aí muito importante. E por causa disso, uma existência, ela não vai dar condições para a gente atingir a perfeição. Será necessário muitas vivenciações na matéria para que possamos adquirir essas qualidades. O Espírito Emmanuel
fala que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Vocês já ouviram falar isso aí, né? Através do amor, nós valorizamos-nos para a vida. E através da sabedoria, somos todos valorizados pela vida. Olha que interessante. Então são 2 asas que nós vamos adquirindo para poder voltar para o Criador, para sermos perfeitos, né? A asa da sabedoria e a asa do amor. Por enquanto nós estamos capenga, né? Nós estamos aí trabalhando com a asa só, a asa da sabedoria, mas não temos a asa do amor, que é muito mais importante. É preciso que haja um equilíbrio para que assim a gente possa aprender a voar de uma maneira única, de volta à divindade. E para que nós possamos então ter a condição de trilhar esse longo caminho, a doutrina espírita fala para nós sobre as reencarnações sucessivas. E não é de todo desconhecido por nós que para cruzar esse caminho de um ponto a outro, Deus nos oferece como acréscimo de sua misericórdia as reencarnações sucessivas, embora muitas pessoas não acreditem. Muitas pessoas ainda relutam, muitas pessoas ainda descreem dessa necessidade das reencarnações sucessivas, de várias vivenciações na matéria, dessas idas e vindas, né? Porque a vida é um ciclo. Nós sabemos disso, a vida é feita de ciclos, é feita de idas e vindas. No momento em que nós estamos aqui na condição de espíritos encarnados, talvez amanhã nós estejamos na condição de espíritos desencarnados na pátria espiritual, um novo ciclo que vai se apresentar diante de nós. Então, por meio das reencarnações, por meio delas, é que vamos burilando o nosso espírito. Não há outra maneira. Ainda, a doutrina espírita ela é muito clara nesse sentido, nesse aspecto. Ainda não há outra maneira da gente burilar o nosso espírito, senão através das reencarnações. Através dos crescimentos, né, das vivenciações milenares, tanto na pátria do espírito, quanto na condição de espírito na vida material. As reencarnações sucessivas são novas oportunidades que o Pai, em sua infinita bondade, nos concede para recomeçar sempre. Olha que bacana, gente, o recomeço. O Chico Xavier tem uma matéria muito bonita em que ele fala que tudo tem a oportunidade de recomeçar. A própria natureza é um recomeço constante. E ele fala que se a natureza recomeça, tem a oportunidade de recomeçar, por que nós que somos filhos de Deus não teríamos essas mesmas oportunidades? Então, no momento em que o mundo passa por graves tribulações, o que seria de nós se não tivéssemos novas oportunidades para um novo recomeço? Vocês já analisaram, já refletiram? Nós sempre temos, nós sempre queremos, nós sempre desejamos recomeçar da nossa vida material. Se hoje o dia não foi bom, né, se por acaso ocorreu uma situação conflitante, que nos fez, por exemplo, entristecidos, qual é a nossa primeira providência? Recomeçar amanhã. Amanhã será um novo dia, será uma nova oportunidade para eu fazer diferente. Então é assim que ocorre conosco. Hoje eu quero ser melhor do que ontem e amanhã será melhor do que eu fui hoje. Então é um ciclo que se nos apresenta. A vida é feita de ciclo, de recomeços, de transformações, de modificações, de crescimentos, da busca pelo melhor. Então a gente não pode ficar à margem dessa situação, porque senão nós estaríamos estacionados.
E a gente não pode estacionar, porque a gente percebe que tudo está crescendo, está transformando, está evoluindo. Hoje a gente percebe que os dias estão mais céleres, estão muito mais corridos do que eram antigamente. Por quê? A gente percebe que a coisa está sendo impulsionada, nós estamos sendo impulsionados para o crescimento. E a espiritualidade sempre vem falando para nós que os habitantes do planeta Terra estão ainda muito aquém do que outros habitantes de mundos superiores. Olha que bacana, né? Quando o Emmanuel, quando a espiritualidade vem falando para nós, que é preciso que nós aceleremos o passo. Nós não queremos ficar para trás, nós queremos também acompanhar aqueles que estão adiante de nós. Então aí vem essa proposta da espiritualidade, do Cristo Jesus, fazendo com que nós nos impulsionemos para a frente. Aí o Emmanuel fala para nós, gente, mesmo que nós não consigamos, de repente, de uma maneira imediata, caminhar 10 quilômetros, por exemplo, ainda que nós queiramos, né? Nós já estamos fartos aí de essas situações que nos incomodam. Guerras, nós vemos aí a todo momento, né? Feminicídio, essas coisas mais, nos incomodam, porque nós queremos viver num mundo de paz, de tranquilidade, de harmonia, e isso nos fere a nossa sensibilidade. Aí a espiritualidade vem falando para nós, vem nos trazendo oportunidades para a gente reconsiderar, recomeçar, modificar o nosso tônus vibratório, para que assim então a gente encontre o nosso objetivo da atual existência, que é a nossa prosperidade, a nossa mudança espiritual, o nosso crescimento e por aí vai. São tantas nuances, são tantas situações que às vezes é difícil até assimilar. Mas é importante, é necessário a gente trabalhar isso aí. Nesse capítulo em questão que nós estamos estudando, quais são os caracteres da perfeição? Allan Kardec pergunta, analisa, né, traz para nós um rol lá de situações que ele diz o seguinte: olha, os caracteres da perfeição. Amar os nossos inimigos. É uma coisa realmente muito difícil quando a gente coloca isso, e a gente fala, falar é fácil, né? Todo mundo fala, falar é fácil, mas fazer é que são elas. E quando a gente aprender a fazer, quando a gente aprender a utilizar essa característica, essa qualidade muito importante que os espíritos superiores já fazem, aí nós já estaremos no caminho certo. Aprender a perdoar os nossos inimigos. Olha que bacana, né? Fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por eles. E no mundo conflitante que nós estamos vivendo atualmente, essas coisas são ainda muito difíceis de fazer. Perdoar, né? Trabalhar o perdão, o entendimento, a fraternidade. Conforme nós já falamos no início, nós ainda gostamos de guerrear. Nós ainda queremos de trocar supapos, nós ainda gostamos de fazer com que as coisas sejam resolvidas à base da destemperança e por aí vai. Característica de espíritos imperfeitos que nós somos ainda, né? Aí quando surge uma pessoa, por exemplo, que quer modificar o panorama, por exemplo, o espírito que encarna para trazer novas ideias, a gente vai e crucifica, né? Conforme o Cristo, né? O Cristo, quando ele veio trazer aqui para nós essa característica muito importante, que é amar os nossos inimigos, aprender a perdoar, dar a face direita quando alguém bater a nossa face esquerda, essas coisas todas, aí a gente se revolta. Aí a gente quer crucificar aqueles, chamá-lo de rebelde. Então, as características, os caracteres da perfeição são amar os nossos inimigos, fazer o bem ao que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. E quem tem aí o costume, por exemplo, de ler muitos romances espíritas, por exemplo, vai perceber que essa é uma característica muito importante lá na parte espiritual,
que os espíritos desencarnados aprendem a fazer toda hora, sabe? Auxiliar aqueles que são sofredores. Nós temos que aprender a fazer isso também, aprender a auxiliar, aprender a dar a nossa mão amiga, aprender a sermos mais concordes, né? mais fraternos com aqueles que são mais necessitados. Então, essa característica muito comum daquele que está encarnado é justamente afastar daqueles que mais necessitam, né? Nós encontramos 1000 desculpas, 1000 situações, para que a gente não utilize essa questão da fraternidade, do amor, da bem-aventurança, para poder nos auxiliar uns aos outros nesse processo de crescimento aí. Então, a espiritualidade fala para nós que quando nós começarmos a praticar, entender a prática dessas importantes lições, nós todos estaremos no caminho certo. Descobriremos como fazer, como atingir a perfeição, porque ali aquele caminho de luz já estará aberto diante de nós. Porque nós aprenderemos a fazer, nós aprenderemos a estender a mão, nós aprenderemos a dar a nossa palavra amiga, nós aprenderemos a fazer com que aqueles companheiros, aqueles que mais necessitam, passem a confiar em nós, como espíritos que auxiliam, como espíritos que dão a mão, como espíritos que são fraternos, como espíritos realmente que querem o bem de todos nós, como coletividade, como filhos de Deus. Não vamos mais promover guerras, né? Essas guerras revoltantes que acabam com civilizações, conforme a gente tem visto aí, né? Destruindo casas, civilizações, provocando morticínio. Todas essas coisas um dia serão superadas, porque o planeta se transformará, será morada de espíritos bons e estará em uma nova condição, uma nova fase planetária, né? Será um planeta que sairá de provas e expiações para se tornar planeta de bem-aventurança. Olha que bacana, né? Então é uma perspectiva futura que todos nós devemos nos mirar e que todos nós devemos querer estar presente nessa nova situação, participando de um planeta bem-aventurado, morada de espíritos bons. Quem é que não quer? Todos nós queremos, não é verdade? Agora façamos uma reflexão muito importante. O Cristo nos exorta a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. A doutrina espírita nos esclarece sobre o longo caminho que devemos percorrer para atingir a perfeição. Em vista disso, dessas duas condições que foram observadas aqui, fica difícil para nós que estamos aí buscando esclarecimento, agasalhar argumentações do tipo morreu, acabou. Isso é uma reflexão que nós fazemos, que nós trazemos. Então fica difícil, né, quando nós vemos o Cristo falando isso aí, essas coisas, que é importante a gente ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Essas argumentações, por exemplo, do tipo morreu, acabou, não tem mais nada, igual a gente vê muitas pessoas falando, ou ao homem é dado morrer apenas uma vez e depois disso vem o juízo. A gente percebe que são argumentações que não se sustentam à luz da razão, diante do leque de orientações que o Cristo de Deus nos passou e que infelizmente não assimilamos uma ínfima parte dessas orientações. Então essas argumentações, por exemplo, nós espíritas sinceros, estudiosos da doutrina, não vamos mais ou não temos mais, ou não queremos mais agasalhar essas argumentações, por exemplo, de aceitar, por exemplo, que morreu, acabou. E nós sabemos que a própria ciência, ela já vem demonstrando ao contrário.
a imortalidade da alma, né? Por exemplo, as reencarnações sucessivas. A própria ciência já vem desvendando esse mistério, mostrando para nós que morreu não acabou não, gente. A espiritualidade fala, por exemplo, que a desencarnação, o momento de morrer, né? Quando morre, quando nós morremos, quando nós desenfaixamos do nosso corpo material, é apenas uma mudança de apartamento. Se nós analisarmos dessa maneira, por exemplo, né, que nós vamos mudar de apartamento, sair do apartamento atual que nós estamos, muito cheio de problemas, cheio de goteiras, cheio de dificuldades, com rachaduras, com dificuldades, sem telhado, essas coisas todas, logicamente a gente vai querer um apartamento melhor. Então é isso que vai suceder conosco, que se sucede conosco. É uma mudança de apartamento, uma mudança de condições, é uma mudança de um plano para outro. E o espírito permanece o mesmo. O espírito é o que ele é, o que sempre foi, com as suas mazelas, com as suas crenças, com o que ele é, com o que ele poderá ser, com o que ele poderá trabalhar, com o que ele poderá realizar, com seus pensamentos, com seus desejos, né? O espírito permanece o mesmo, sem tirar nem pôr. Então é isso que vai representar para nós a morte, o morrer, a desencarnação, né? Então não morreu, não acabou. Não vamos agasalhar essa ideia, porque a espiritualidade mostra para nós, e a própria espiritualidade, através da mediunidade, traz para nós inúmeras assertivas orientações, os livros que nós temos, mostrando para nós que não é dessa maneira que a coisa ocorre. Então não é morreu, acabou. Morreu, continuou, né? Apenas houve um intervalo ali de uma situação que nós estamos agora no momento presente, para dar continuidade no momento subsequente no plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então, gente, para que a gente possa perder o medo de morrer, né? Que muitos têm, nós temos, todos nós temos medo de morrer. Não tem aquele que fala, por exemplo, eu morro tranquilo, ninguém morre tranquilo. O Allan Kardec fala para nós no livro dos Espíritos que para perder o medo da morte, é importante que a gente vá, quanto possível, dar uma mirada lá no plano espiritual, conhecer o plano espiritual, ver como é que ela é, quais são as condições que vai se apresentar para nós, o que nós podemos fazer lá, como nós podemos auxiliar, né? Então, através dessas situações, a gente vai conhecer o plano espiritual. E aí, quando a gente desencarnar, nós já nos sentiremos em casa, porque nós já fomos lá, já conhecemos ali os nossos cantinhos, as nossas atividades, né? E aí a coisa se torna mais fácil, e aí a gente vai perdendo pouco a pouco o medo de morrer. Porque morrer é apenas uma transformação natural, como é o nascimento. Fazem parte, né, os ciclos, nascer e morrer, são coisas naturais, que todos nós sabemos disso. Então não vamos agasalhar essa ideia, por exemplo, de morreu, acabou, ou ao homem é dado morrer apenas uma vez e depois disso ele vai ser julgado, né? Vamos fazer paralelo com essa situação, por exemplo, com aquelas pessoas que viveram na Idade Média, por exemplo, né? Aquelas pessoas na Idade Média, elas não tinham nenhum conforto, nós sabemos disso, né? Passavam por aquelas situações, tinham que viver, muitas das vezes, até na penumbra, porque não tinha o conforto que nós temos hoje, né? Na vida moderna, por exemplo, aviões transatlânticos, tudo de bom nós estamos vivendo agora. Imaginem vocês aquelas pessoas que viveram na Idade Média e não tiveram essa oportunidade. Por que eles vão ser julgados? Pelo quê? Pelo que eles não fizeram? Pelo que eles não desfrutaram? Pelo conforto que eles não tiveram? Então realmente é uma ideia que conflita com todas as outras ideias que nós acreditamos, né? Então, diante dessa característica que nós estamos enumerando aqui,
é muito mais concorde com a misericórdia de Deus as reencarnações sucessivas, né? Porque isso aí representa para nós oportunidades de crescimento, de modificações, de novas atitudes, novas situações, novas perspectivas, novas oportunidades. Então é isso que nós devemos acreditar, é isso que nós devemos trabalhar. Tá certo? Bom, então nós estamos encerrando a nossa participação em mais essa oportunidade que a casa nos concedeu, agradecendo mais uma vez a presença de todos e o carinho da audiência. Vamos pedir ao Cristo que nos acompanhe de volta aos nossos lares, para que a gente possa internalizar as lições que foram proferidas agora, e esperamos que o estudo de hoje tenha servido para nos inspirar mais fé e desejo de melhoria e de crescer sempre. Essa é a proposta que nós sempre trazemos, que a doutrina espírita vem trazendo para nós, que se caracteriza por novas oportunidades que nós devemos ter para atingir a perfeição. Ainda nós não somos perfeitos, é fato, mas como filhos de Deus estamos todos a caminho. Isso é que nós devemos considerar, né? Todos estamos a caminho. Aí o Emmanuel fala para nós no livro A Caminho da Luz, que nós todos estamos a caminho da luz. Todos nós, indistintamente, ninguém é deserdado da paternidade divina. Então, quando à medida que nós vamos fazendo essas reflexões, né, que todos estamos a caminho da luz, buscando o nosso crescimento espiritual, aí vai se tornar para nós realmente uma coisa muito perene, muito satisfatória, motivo de alegria, motivo de satisfação, para que um dia, talvez lá na frente, a gente olhando para trás, nessa longa montanha que nós estamos subindo, a gente vai perceber realmente, eu fui um vencedor, passei por essas mazelas, mas hoje, agora eu posso dizer que eu venci. A exemplo de Jesus, né? Vocês se lembram, no Evangelho, Jesus falou lá, né? Eu venci o mundo. Olha que bacana, eu venci o mundo. E o dia que nós aprendermos, soubermos, tivermos a condição de falar isso aí, vai ser uma coisa maravilhosa, né? Eu venci o mundo. Então, meus amigos, vamos vencer o mundo, vamos vencer a nós mesmos, vamos vencer as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Que Jesus, o nosso Mestre, continue nos inspirando para que possamos assimilar seus ensinamentos e continuar firmes nessa longa estrada que nos levará à perfeição. Tá certo? Então, muita paz para todos, muita alegria, que Jesus nos abençoe mais uma vez, para que a gente possa continuar sem derrotada. Tá bom? Muita paz e muita alegria para todos. Até a próxima, se Deus quiser.